Olá, investidores e parceiros. Meu nome é Gilberto Barbosa e sou gestor de renda variável da V8 Capital. Seguindo com a nossa série de vídeos trimestrais, vamos comentar o cenário macro e os principais eventos que impactaram a performance dos nossos fundos em 2024. Ao longo do ano, o cenário macro oscilou drasticamente, afetando a performance do mercado acionário local, que levou o Ibovespa a cair 10,36% no ano, frente a uma valorização de mais de 20% para o S&P 500 em 2024. Apesar de alguns fatores externos, as causas dessa performance são essencialmente locais. No início do ano, a perspectiva do mercado era levemente positiva, com a taxa Selic caindo e o relatório Focus indicando taxa de juros para o final de 2024 próximo de 9% ao ano, e ao final de 2025 em 8,5%. Contudo, ao longo do primeiro semestre, o cenário começou a se deteriorar. A inflação se mostrou mais resiliente do que o esperado, o receio com risco fiscal aumentou e as perspectivas a respeito das possibilidades de corte de juros começaram a se exaurir. Além disso, tivemos algumas tentativas de influência política sobre estatais e algumas não estatais, como a Vale, levando o Ibovespa a cair cerca de 7,66% no período. Essas preocupações levaram o Banco Central brasileiro a parar o processo de queda de juros em 10,5%. No terceiro trimestre, as expectativas com relação às ações do governo para resolver o problema fiscal ajudaram a fazer a bolsa subir 6,38%, reduzindo a perda no ano para 1,77%. Contudo, no último trimestre, as preocupações fiscais ganharam maior força e o pessimismo tomou conta do mercado, com o anúncio do pacote decepcionante de corte de gastos. Assim, o BCB assumiu uma postura mais hawkish, preocupado com a inflação e o fiscal. Foi na contramão dos BCs globais e deu início a um processo de alta na taxa Selic, chegando a 12,25% no final do ano de 2024, com expectativas para mais duas altas de 1% nas próximas reuniões do Copom. Com isso, as estimativas para a taxa Selic do fim de 2025 no relatório Focus chegaram a 15%, e a curva pré ficou ainda mais pessimista, precificando juros de 16%. Nesse cenário, o último trimestre de 2024 foi péssimo para o Ibovespa, com a perda de 8,75%, acumulando a perda no ano de 10,36%. Apenas 16 papéis do Ibovespa terminaram o ano no positivo, e a imensa maioria desses são de exportadoras, que surfaram a forte valorização do câmbio no ano. A desaceleração da China pesou na Vale, que caiu 29%, e a alta da Selic dizimou empresas do setor de consumo discricionário, que tiveram enorme desvalorização das suas ações. Com esse cenário, os fatores de baixa volatilidade, momento e qualidade ganharam destaque. Os ativos com menos volatilidade e, consequentemente, menos beta, naturalmente se beneficiaram da continuidade do mercado de baixa local. Analogamente, o fator de momento, principalmente pelo lado short, continuou a capturar retornos posicionado em ativos que vêm performando mal por praticamente todo o ciclo atual de queda da bolsa. Já o fator de qualidade se beneficiou, pelo lado short, da performance ruim de ativos com margens baixas e alta alavancagem, características que são muito perigosas em um cenário de juros altos como o atual. Do lado negativo, o fator valor também performou mal. Apesar do nível de valuation bastante atrativo de vários papéis do mercado, já no início de 2024, a piora no cenário causou uma deterioração ainda maior no patamar de preços durante o ano, e a bolsa hoje já se encontra em um nível equiparável à crise de 2008, à crise do governo Dilma e ao Covid. A mesa de renda variável da V8 Capital utiliza uma estratégia de modelo de fatores quantitativos para definir o portfólio dos seus fundos, combinada com uma análise qualitativa dos gestores, para definir os instrumentos usados para se posicionar em cada empresa. O objetivo é reduzir ao máximo a influência dos vieses cognitivos dos analistas e gestores na seleção dos nomes, mas sem ignorar a importância da análise qualitativa e mitigar esses riscos utilizando instrumentos como estruturas de opções para proteger o portfólio. Nosso flagship, o V8 Speedway Long Short, adota uma exposição 30% comprada e 30% vendida, com um universo restrito às empresas do IBRX 100 e com exposição totalmente neutra em financeiro e beta. Ao ficarmos neutros, nós aproveitamos o carrego do CDI. Não somos influenciados de forma relevante pelos movimentos de bolsa e podemos entregar resultados consistentes
independentemente da direção da bolsa e do cenário macro. O V8 Speedway Long Short terminou dezembro com um retorno de 0,74%, ou seja, 79,35% do CDI, e o ano de 24 com um retorno de 15,15%, 139,30% do CDI. Essa performance foi explicada principalmente pelo lado short, com ganho de 9,98% no ano, e destaque para os shorts do setor de consumo cíclico. Capturamos ganhos relevantes nos papéis de MRV, Vamo e Arezzo. Do lado long, até o final de novembro, ainda estávamos com retornos positivos. Entretanto, após a forte deteriorização dos ativos no último trimestre, as posições compradas acabaram devolvendo os ganhos e fechamos o ano próximo à estabilidade, com uma queda de 0,63%. Os destaques positivos ficaram em ativos de empresas com receitas dolarizadas, como os frigoríficos Marfrig, JBS e BR Food. Estamos animados para o ano de 2025. Com o cenário de alta para os juros, o carrego do fundo deve melhorar e a volatilidade da bolsa é uma oportunidade para que nossa estratégia long short consiga entregar um prêmio positivo nos próximos meses. O V8 Veyron utiliza do mesmo processo, mas com um universo mais amplo, incluindo ações do índice Small e uma alocação direcional em bolsa, 120% comprado e 20% vendido. Dessa forma, ele está exposto a toda a volatilidade da bolsa. O V8 Veyron terminou dezembro com um retorno negativo de 6,4% versus 4,28% do Ibovespa, e o ano de 24 com retorno de menos 8,67% versus uma queda do Ibovespa de 10,36%. Caso queira conhecer melhor nossas estratégias, entre em contato com o nosso time de RI. Muito obrigado e até a próxima.